Eu nunca gostei de mangá, mas também nunca me perguntei o porquê exatamente eu nunca gostei de mangá. E recentemente, até compartilhei aqui no canal alguns vídeos atrás, eu resolvi experimentar ler um mangá. E eu quero conversar com vocês hoje sobre isso, tá? E a verdade é que a nostalgia venceu o meu preconceito. E eu quero conversar com vocês sobre isso aqui hoje, tá? Aqui no canal Que é a Velhinho. Eu sou antes estagiário e eu quero te falar como a nostalgia venceu meu preconceito e me fez entender o porquê eu não gosto de mangá. Eu não sei como você veio parar aqui, mas você chegou ao canal Que é a Velhinho. E eu sou Anderson Estagiário. E você chegou a um canal da época em que Speed Racer era ali o anime mais importante que a gente tinha aqui no Brasil. Acredita? Pois é exatamente assim que era lá da época do estagiário. Mas olha só, o que eu quero conversar com vocês aqui hoje é como é que minha experiência com a leitura do meu primeiro mangá. Mas antes, quero mostrar aqui o que chegou, tá lá da Pens and Dolls. Tem um tempinho que tinha chegado já, não sei se dá pra ver daí, ó. Mas é mais um veículozinho aqui do Excel Folha aqui, ó. Tira da pesada, tá? É mais um veículo, deixa eu ver se vai dar pra ver aqui, ó. Que vem pra nossa estradinha aqui, ó. Tá? Olha só, estradinha aqui só de miniaturas de cinema, desenhos, etc. Depois a gente fala um pouquinho sobre ela em outro dia. Mas enfim, eu quero falar para vocês o seguinte, eu descobri por que eu não gostava de mangá, tá? E realmente era preconceito. Mas eu fui tentar entender de onde vinha esse meu preconceito. E aí eu pensei, lembrei do seguinte, quando eu era pequeno eu comecei a ler, aliás, comecei a experimentar a revista em quadrinho antes de saber ler. Então, assim, eu não sabia ler, mas eu pedia a revistinha, meus pais me davam essas revistinhas, liam comigo. Mas o que acontece? Depois que eles liam a história uma vez, não tinha tempo para ler, reler a mesma história várias vezes. Então, o que eu acabava fazendo? Muitas vezes eu lia, mas como eu não sabia ler, eu inventava o que estava acontecendo nas histórias. Então, eu mesmo criava, digamos assim, as minhas histórias. E é claro, o colorido das revistas em quadrinho, o tipo de traço, era algo que me cativava mais, e até porque muitas daquelas coisas tinham a ver com os desenhos que passavam na televisão. Então esse é um dos primeiros pontos que eu acredito que tem me afastado dos mangás, que desde de cedo eu já não gostava, por exemplo, de revista em quadrinho preto e branco, né? Hoje já é um pouquinho diferente, mas eu não gostava de quadrinho preto e branco, mesmo de heróis, de outros personagens. Tá? Então acredito que esse era um dos pontos. Outra coisa, a questão da estrutura mesmo dos quadrinhos, né? A questão de você não ter aquela estrutura um pouquinho mais rígida, né? Que tinha antigamente quadrinhos, que hoje no quadrinho ocidental também já não tem tanto isso. A questão de ser mais voltado para as questões filosóficas, né? Então eu não gostava tanto. Tá, mas como é que eu sabia que é desse jeito se eu não lia? Exatamente por isso, ao ouvir alguém falar, um outro colega vinha me contar, às vezes dava uma folhada rápida, mas eu fiquei com esse preconceito. E aí o que me reforçou um pouco mais esse preconceito? Que quando isso começa a chegar, os mangás, com mais força no Brasil, é justamente quando chega também nos desenhos nas TVs, né? Aí vamos colocar Dragon Ball, Naruto, tantos outros aí que eu nem conheço tantos. Mas nessa fase, o que acontece? O velhinho aqui já estava em outra fase, né, da vida. O velhinho aqui já estava, por exemplo, a questão de faculdade, trabalho, correria, né? Então aí o velhinho já não tinha mais, né, aquela coisa de assistir os desenhos, já não tinha a mesma pegada, né? Me incomodava aquelas vezes a cena que ficava parada, congelada ali, eles falando,
Então, assim, os desenhos já não me agradavam, até acredito que pela minha faixa etária e pela minha rotina de vida que eu já tinha ali. Até os próprios quadrinhos eu já dava uma selecionada, já davam aquela parada. E quando você imaginava que aquilo ali era uma transposição para os quadrinhos, isso aumentava o meu preconceito. Mas aí o que acontece? A nostalgia bateu. Quem foi o caso da nostalgia? Tá. Existia aqui na década de 80, essa aqui não é a revistinha da década de 80, essa aqui é de um portfólio já do Eduardo Vetilo, tá? Que é a revista do Spectreman. Que eu era louco por esse seriado. E eu colecionava as revistinhas, que era da editora Block ainda. Tá? Hoje eu me arrependo profundamente de ter vendido, mas aquela coisa, você não tem a noção de... Quando você é criança ainda, você não tem aquela noção de finitude, né? Que vai acabar, que não ia ter mais. Questão de ser raro de encontrar e tal. E hoje você não acha uma revistinha do Spectrum da editora Block em boas condições, tá? Num valor acessível. Tá? Então, normalmente é de 200 para lá e se achar em qualquer estado, né, de conservação. É difícil, eu não encontro. Se alguém encontrar, me avisa o estagiário aqui, por favor. Eu fiquei muito feliz de ter conseguido essa daqui, tá? Graças ao Henrique, teve na exposição. E aí o Éder Pegoraro me passou, eu consegui o contato com ele, consegui mais uma dessas aqui ainda. Uma das últimas, fiquei muito feliz. Mas que foi isso aqui, ó, Pipoca e Nanquim soltou isso aqui, ó, Spectreman, em mangá. Aí, sabe aquela que fiquei relutando? Pronto, fui vencido. A nostalgia do Spectreman fez eu vencer meu preconceito de mangá e eu comprei o meu primeiro mangá. Comprei a coleção completa. Tem umas páginas coloridas aqui. Deixa eu tirar aqui a... Tem a questão de trás para frente, que eu confesso que de vez em quando eu ainda pego, começando ao contrário, eu tenho que voltar. Tá um material muito legal que o Pipoca Nanquim produziu. Aí conta ali a história do Dr. Gore chegando à Terra, como é que saiu lá do planeta Epsilon. Me incomoda que aqui eles trazem os nomes originais. Então, por exemplo, o Spectreman não era o Kenji, né, que a gente tinha aqui quando passava no Brasil. Então, confesso que me incomoda um pouquinho isso ainda. Mas, paciência. Mas o fato é que foi uma grata surpresa para mim. Tá? Os quadrinhos, ver aqui o Spectreman de volta, ver que... de volta nada, que isso é material antigão, né? Ver a questão da dinâmica dos quadrinhos, tá? Poder experimentar essa questão do próprio preto e branco, da questão mais filosófica, da questão de ação, porque quando experimentam realmente são cenas de ação. E aí, ao contrário do que a gente tinha, né, no seriado, tem cenas bem violentas realmente, né, decapitação, aquela coisa toda. Né, Spectreman descendo a marretada realmente, ó. Cara, então assim, é algo que me pegou de cheio, tá? Recomendo aí a quem curtir Spectreman. Vira e mexe tem promoções direto aí, então assim, já tá no preço mais acessível, dá pra se programar direitinho aí, tá? E minha conclusão é que realmente a gente não pode ser preconceituoso nem culturalmente. E eu vejo que eu perdi muito tempo, né? Agora eu estou procurando assim, de outras coisas para leitura de mangá também. Só que assim, algumas coisas realmente eu tenho dificuldade ainda, tá? E aí já não é preconceito. Mas a questão, por exemplo, eu não gosto muito dos formatos infinitos, digamos assim, de personagem, a mesma história, né? De trajetórias muito longas. Então, realmente, assim, eu tenho essa dificuldade de acompanhar.
No caso do Spectrum Man é mais porque realmente é o Spectrum Man. Mas eu quero aí tentar ler mangás, coisas mais curtas. Se vocês puderem indicar algumas coisas para o estagiário, tá? O estagiário agradece aí para tentar entender um pouquinho mais desse mundo aí dos mangás. De preferência coisas curtas, coisas fechadas, para a gente começar devagarzinho a solidificar de vez aí essa queda do preconceito contra o mangá. Tá joia? Bem, se você chegou até aí, peço que você deixe o seu like, deixe o seu comentáriozinho aí. Me indique um mangá, alguma coisa aí. Tá? E perdoe-me os amantes de mangás aí, o meu preconceito que durava até hoje. Tá? Forte abraço a vocês do estagiário.